Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática financeira. Bom, nesta aula de matemática financeira, eu vou mostrar para você o sistema de pagamento, um plano de pagamento chamado prestações crescentes em progressão geométrica. Bom, esse é o sexto e último vídeo de uma série de vídeos que eu gravei, uma série de 6 vídeos que eu gravei, explicando planos de financiamento. Então, nesse caso aqui, prestações crescentes em progressão geométrica. Bom, em todos os 6 vídeos, eu utilizei o mesmo exemplo numérico. R$ 1.000 para o financiamento, capital inicial, 8% a taxa de juros e o número máximo para pagamento de períodos de meses, 4 meses. Então, a taxa é 8% ao mês e o prazo de 4 meses. Vamos começar? Bom, no primeiro mês, o saldo inicial, o valor da dívida, R$ 1.000. 8% é a taxa de juros sobre o saldo devedor, 8% de 1.000, 80. Quanto é que eu devo imediatamente antes de efetuar o primeiro pagamento? Eu devo 1.080. Muito bem. A primeira prestação, que aqui é o total, né, o total do pagamento, ela é calculada da seguinte forma. A gente vai dividir o saldo imediatamente antes do pagamento pelo número de prestações que ainda restam pagar. Ora, eu não paguei nenhuma. O total de prestações é 4. Então, eu vou dividir esse valor por 4. 270. Bom, então, uma das maneiras que a gente tem para calcular as próximas prestações, ó, o nome diz prestações crescentes em progressão geométrica. A razão dessa PG é 1 mais a taxa de juros. Se a taxa de juros é 8%, aqui em cima, ó, a razão é 1,08. Então, uma das formas que eu tenho para calcular as próximas prestações é multiplicar esse valor pela razão, que é assim que a gente acha um termo seguinte numa progressão geométrica. Eu pego o termo, né, um valor, e multiplico pela razão para achar o termo seguinte. E é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse 270 aqui, ó, por 1,08. Eu vou apertar um F4 aqui no Excel para colocar aqueles dois cifrões aqui, ó, entre o C1, tá vendo? Porque isso vai fixar 1,08. Aí eu consigo arrastar aqui, ó, para as duas próximas prestações. Então, eu já tenho aqui os valores das próximas prestações. Bom, então, quanto é que eu devo antes do pagamento? Devo 1.080. Efetuo o primeiro pagamento, ó, de 270, eu vou ficar com um saldo devedor ao final do primeiro mês de 810. Então, saldo do início do segundo mês, 810. 8% desse valor, 64,80. Quanto é que eu devo antes de efetuar o segundo pagamento? Devo 874,80. Então, se eu devo 810, perdão, se eu devo 874,80 e pago a segunda prestação de 291,60, então o meu saldo devedor é 583,20. Então, veja, quanto é que eu devo dos R$ 1.000 que eu peguei financiado lá no início de tudo? Quanto é que eu devo se eu quisesse pagar tudo hoje, agora? 583,20. Saldo inicial do terceiro mês, 8% de 583,20, que vai dar 46,66. Quanto é que eu devo antes do pagamento? Eu devo 629,86. Paguei a penúltima prestação, a terceira e penúltima prestação. Quanto é que eu vou ficar devendo? 314,93. Olha essa curiosidade aqui. Eu paguei uma prestação e continuo devendo o mesmo valor. Olha a coincidência. Você já vai entender por que essa coincidência. Agora vamos para o último mês. Devo 314,93. 8% desse valor, 25,19. Quanto é que eu devo agora, antes do pagamento? 340,12. E qual o valor do meu último pagamento? Exatamente 340,12. Ou seja, o meu saldo final não poderia deixar de ser
Zero. Tem que ser zero. Eu não posso pagar nem de menos nem de mais. Bom, uma curiosidade, né? Por que que esses dois valores aqui são iguais? Eu disse no início que uma das maneiras que você tem de determinar os valores das prestações é encontrou o primeiro, né? Como é que eu encontrei o primeiro mesmo? Eu dividi o 1.080, que era o valor antes do pagamento, pelo número de prestações que ainda restavam a pagar. Bom, não tinha pagado nenhuma ainda. Então, 1.080 divididos por 4, que era o total de prestações, deu 270. Então, essas outras prestações eu poderia ter achado da seguinte forma: o saldo antes do pagamento dividido pelo número de prestações que ainda restam. Então, se a gente dividir 874,80 por 3, vai dar 291,60. Se eu dividir 62986 por 2, ó, 314. Ou seja, eu devia, né? Eu paguei. Se eu dividir por 2 aqui, é porque eu fiquei devendo a metade. Paguei a metade, fiquei devendo a metade. E, logicamente, no último aqui, eu vou dividir por uma só, que vai dar o mesmo valor. Então, você tem duas maneiras. Eu prefiro aquela primeira. Eu, particularmente, prefiro aquela primeira, que é encontrar a primeira prestação. Encontrei 270 e multipliquei por 1,08 para achar a próxima, 291,60. E esse valor eu multipliquei por 1,08 para encontrar a terceira, 314,93, que foi multiplicado por 1,08 para encontrar a última. Fácil, né? Bom, e as duas últimas colunas que eu tenho que preencher. Os juros do mês vai ser uma cópia. Os juros do pagamento, né, vai ser uma cópia dos juros do mês, uma cópia fiel. E, mais uma vez, a amortização do principal vai ser igual ao total da prestação menos os juros do mês. Já que a amortização mais juros tem que dar o total da prestação. Então, se eu conheço os juros e conheço o total, a diferença entre eles vai ser a amortização do mês. Então, aqui está. Se eu somar essa coluna aqui, vamos lá para a página inicial, olha, vou botar soma aqui, ó. Se eu somar essa coluna, tem que dar o valor aqui, ó, R$ 1.000, que é o valor financiado lá no início. Bom, então esse foi o último de uma série de 6 vídeos, onde eu explico planos de financiamento. 6 diferentes planos de financiamento. Eu espero que você tenha entendido bem e você vai encontrar todos esses vídeos lá no meu canal, Professor Abed. Muito obrigado. Tchau.